Hello, students! How are you doing? Eu sou o professor Roseval e hoje vou passar para vocês um pouquinho sobre o Simple Present na forma interrogativa. O que é o Simple Present? O Simple Present é o tempo da rotina. É tudo aquilo que você faz no dia a dia. Você dorme, você acorda, você vai para a escola, você escova os dentes, você almoça, janta. Tudo isso que você faz como rotina, nós dizemos em língua inglesa que é Simple Present. E nós vamos falar sobre a forma interrogativa, ok? Primeiro, vamos falar sobre o sujeito. Sujeito é tudo aquilo que vem no início da frase, tá? É o elemento que rege a frase. Ele pode ser um pronome pessoal, ou pode ser uma pessoa, ou pode ser coisas. Vamos ver alguns? Nós temos aqui alguns. O I, you, we, they. Do outro lado, nós temos he, she, it. E nós temos também as pessoas, que vêm no início da frase, como the boys, os garotos, ou os meninos. Temos duas pessoas, Bob e Mary, que é Bob e Mary, duas pessoas. Do outro lado, the boy, ou garoto. Entenderam? Então, tudo que vem no início da frase ali, geralmente nós chamamos de sujeito e eles podem ser representados por pronomes pessoais ou por pessoas. Ok? Mas aí tem uma regra. Para você fazer uma forma interrogativa, fazer uma pergunta, você tem que colocar um auxiliar aqui na frente. Vamos ver? Então, quando você observar num exercício ou numa atividade, para você colocar um auxiliar aqui, que representa uma pergunta no Simple Present, e você observar que tem o I, eu, o you, você, we, nós, they, eles ou elas, ou the boys, plural, os meninos, o Bob e Mary, por exemplo, duas pessoas, você vai colocar o do. O que é o do? O do é auxiliar do Simple Present, que tem a função de fazer a pergunta. Ele vem geralmente no início e no final vem o ponto de interrogação. Vamos ver um exemplo? Você tem aqui you work e o ponto de interrogação. Desculpa. Não, you. Eu não disse que se você tiver no início da frase o I, you, we, they ou the boys, Bob e Mary, você tem que colocar o do. O que nós temos aqui? O do trabalha com o you. Então você tem que colocar o do aqui. Por quê? O you está no início da frase. Pergunta, do you work? Tradução, você trabalha? É uma pergunta, ok? Do outro lado, é diferente. Por isso que eu separei. Quando vocês observarem que tem o he, que é ele, she, que é ela, it, que é ele, ou pode ser ela, para coisa, objetos, animais, ou uma pessoa só, você vai colocar o auxiliar does. Does. Mesma coisa, é um auxiliar que faz a pergunta e é no Simple Present. Por que does? Porque quando tem o he, o she, o it ou uma pessoa só, nós falamos que esses elementos, esses pronomes pessoais ou quando tem um nome só, nós chamamos de terceira pessoa do singular. É quando você aponta, ó, ele, ela, o cachorro, a menina, o presidente, a cadeira, tudo isso é terceira pessoa do singular. Se é terceira pessoa do singular, você tem que pôr o does. Vamos ver um exemplo? She works. Ela trabalha. Para a sua pergunta, eu tenho que colocar o auxiliar. Eu vou colocar o do? Não, vou colocar o do, porque tem que vir esses sujeitos aqui. Não está lá. Vamos ver. É she. Vamos ver, tem he, she, opa, achei. O she trabalha com does.
porque o does trabalha com he, o does com x, o does com it, o does trabalha com uma pessoa, um objeto, uma coisa só. Então a gente tem que colocar does na frente. Does she work? Ela trabalha? Entenderam? Então, o do você vai usar para a forma interrogativa, para fazer uma pergunta. Quando no início da frase tiver o I, eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas. The boys, quando tiver algo no plural, ou pessoas ou objetos. Ou tiver mais de uma pessoa, você vai usar o do. Você observou, tem pronome da terceira pessoa ou um sujeito na terceira pessoa do singular. Então tiver he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas ou animais, ou the boy, uma pessoa só, você vai usar o does para fazer a pergunta, ok? Muito obrigado e fique com Deus. Take care!